Nós vamos então, queridos irmãos, meditar na palavra de Deus. Você está convidado então a abrir a palavra de Deus comigo, no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler Neemias 6, de 10 a 19. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Nós vamos meditar sobre o tema: não ensarilhe as armas, a luta ainda não acabou. Não ensarilhe as armas, a luta ainda não acabou. O texto lido, meus irmãos, mostra para nós que nós não devemos ter uma visão romântica da vida cristã. O fato de nós estarmos fazendo a obra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, no lugar de Deus, no tempo de Deus e com os recursos de Deus, não significa que vamos ter facilidades. Esse é um ponto da mais alta importância para a igreja evangélica refletir. Há um conceito equivocado que se anuncia e que se prega hoje, que quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está fazendo o que Deus mandou você fazer, quando você está em sintonia com o projeto de Deus, você vai ter um caminho fácil, você não vai enfrentar lutas, você não vai enfrentar dissabores. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho quando ele conversa com os presbíteros de Éfeso, e diz que ele servia a Deus com lágrimas e muitas provações pelas ciladas dos judeus. Ele servia a Deus, mas servia a Deus com lágrimas, servia a Deus com provações e servia a Deus enfrentando ciladas. O fato de ele estar fazendo a obra de Deus, do jeito de Deus, no propósito de Deus, não significava que ele teria uma vida tranquila e sossegada. Neemias está concluindo a construção do templo, ou melhor, dos muros, mas ele ainda está enfrentando problemas. Problemas externos e problemas internos. Se você notar, basicamente 3 tipos de problemas ele está enfrentando: perseguição, de fora para dentro; infiltração, tendo representantes dos inimigos dentro do território do povo de Deus; e terceiro, distração, quando tentam tirar Neemias da trincheira da luta. Se notarem, essas 3 artimanhas foram usadas na igreja primitiva. No capítulo 4 é a perseguição, no capítulo 5 é a infiltração, no capítulo 6 é a distração. Vejam vocês, o segundo ponto da minha introdução: os inimigos são versáteis e estão sempre mudando de estratégia. Se você notar no capítulo 6, vamos só relembrar rapidamente, eles propuseram um perigoso diálogo. Vamos encontrar Neemias,
Reconhecemos que você agora é um líder consumado do povo de Jerusalém. Vamos nos encontrar. Vamos nos assentar ao redor da mesma mesa. Vamos para uma conferência. Vamos para um diálogo. Vamos para um entendimento. A política de Sambalá e Tobias era a mesma de Napoleão Bonaparte. Se você não pode com o inimigo, una-se a ele. É isso que quiseram fazer com Neemias. Segunda coisa, uma insinuação devastadora, capítulo 6, versos 5 a 7. Já que Neemias não aceitou o diálogo, eles convocaram a imprensa para uma coletiva, soltando uma carta aberta, olha Neemias, nós vamos contar quem de fato é você, nós vamos espalhar para o mundo inteiro o que está acontecendo, você está com outras motivações ao reconstruir os muros, na verdade o que você quer é ser rei de Jerusalém, é ser o chefe desse povo, o que você está fazendo é conspiração contra o rei Artaxerxes, insinuação devastadora. Finalmente lá no capítulo 6, chega uma intimidação assustadora. Portanto, venha conversar conosco. Ou seja, ou você vem, ou nós acabamos com você. Nós não podemos matar você, mas nós podemos destruir o seu nome. Nós não podemos matar você, mas nós podemos enlamear a sua honra. Essa era a intimidação que eles estavam fazendo com Neemias. Mas, queridos irmãos, terceiro ponto da introdução, importa continuar a obra de Deus, apesar dos ataques dos inimigos. Se você esperar um tempo de calma para fazer a obra de Deus, possivelmente você não vai fazer a obra de Deus. Se você esperar bonança para começar, possivelmente você não vai entrar em campo. Não se faz a obra de Deus sem lutas, sem lágrimas, sem pressões. Neemias não desperdiçou tempo com o inimigo, ele investiu o tempo fazendo a obra. Os muros foram reerguidos, a obra foi concluída. Mas as pressões não acabaram. Por isso eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto agora da minha mensagem. Nós vamos olhar como é que este inimigo agora começa a se comportar. Nós já estudamos quarta-feira passada, numa síntese, todas as formas que o inimigo tentou para desencorajar, para tirar Neemias de campo, para impedir a construção dos muros, para tirar a cidade de Jerusalém do opróbrio. Agora nós vamos ver as últimas cartadas do inimigo. Então, primeiro ponto, o inimigo escondido atrás da religião. O inimigo escondido atrás da religião. O primeiro subponto meu é o inimigo infiltra-se no meio do povo de Deus. Agora com a sua Bíblia aberta, nós vamos examinando o texto. Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite, virão matar-te. O que está acontecendo aqui é que agora o inimigo está vestido com vestes sacerdotais. Ele não tem mais a cara de um demônio. O inimigo agora tem a cara de um santo. Agora ele não parece mais com ímpio blasfemo. Agora ele se traveste de sacerdote piedoso. Meus queridos irmãos, quando o diabo parece piedoso, ele é muito mais perigoso, muito mais sutil, muito mais enganador. Cuidado com os lobos que vêm em peles de ovelha. Já que eles não conseguiram levar Neemias à mesa do diálogo, eles querem trancar Neemias dentro da casa de Deus, com o mesmo objetivo, paralisar a obra. O que é forte desse texto é que o inimigo agora não está mais do lado de fora. O inimigo está agora do lado de dentro. É muito mais difícil você enfrentar problemas internos do que enfrentar problemas externos. É mais fácil você enfrentar a pressão do inimigo do que enfrentar a intriga doméstica. E o que na verdade o que está acontecendo aqui é que os inimigos conseguiram aliados dentro da casa de Deus. Nós não sabemos por que razão esse Semaías estava encerrado, mas certamente ele era um sacerdote. E um sacerdote de certa projeção, porque ele chama o governador para ir ao seu encontro. E isso também é estratégico, porque certamente as pessoas notariam que o governador Neemias estaria indo à sua casa. Isso daria notoriedade ao fato como se Neemias fosse alguém frágil, alguém precisando de socorro, de orientação, de ajuda, e que então a orientação partiria do sacerdote para o governador.
Mas o certo é, queridos irmãos, que alguém que deveria estar usando a palavra de Deus para orientar, está usando a palavra de Deus agora para desviar. Se você notar, muitas vezes o inimigo fica do lado de dentro dos muros, como Judas Iscariotes, como Ananias e Safira, como o sacerdote Semaías, um espião dentro da casa de Deus. Segundo ponto, o inimigo usa a Bíblia para tentar. Você nota nesse verso 10 isso. Vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Vejam vocês a sutileza do que está acontecendo aqui. O sacerdote apostata, o sacerdote que deveria usar a palavra de Deus para ensinar, agora usa a palavra de Deus para tentar. O diabo também conhece a Bíblia. O diabo também usa a Bíblia. Mas o diabo usa a Bíblia para tentar. Foi assim que ele fez com Eva, lá no Éden. Foi o que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Está escrito. Sempre que o diabo usa a Bíblia, ele distorce a Bíblia e ele usa a palavra de Deus distorcida para tentar, para desviar, para levar as pessoas ao pecado. O que está acontecendo aqui? Eles já tentaram pegar Neemias por todos os lados possíveis. Usaram todas as ciladas, todas as estratagemas possíveis. Sabe o que querem fazer agora? Querem tentar Neemias do lado religioso. Querem levar Neemias a cometer um pecado espiritual. Já que não conseguiram destruir Neemias por outros métodos, pensaram, que tal uma palavra do Senhor agora? Na verdade, o que estão tentando fazer com Neemias é levar Neemias a cometer um pecado de profanação. Por quê? Porque Neemias não era nem sacerdote nem levita. Neemias não podia entrar no interior da casa de Deus. A palavra no hebraico que aparece aqui no verso 10, vamos junto ao meio do templo, essa expressão meio do templo era o lugar santíssimo que só o sumo sacerdote podia entrar. Se Neemias entrasse nesse local, ele era culpado de profanação. Ele estaria transgredindo a palavra de Deus. Ele estaria desobedecendo a palavra de Deus. Ele estaria incorrendo naquele pecado que o rei Uzias cometera mais tarde, ou anteriormente, e ficara leproso. Se Neemias tivesse trancado-se no templo, possivelmente teria perdido sua vida, perdido sua honra e perdido sua causa. Ele teria incorrido no desagrado de Deus e na rejeição do povo. Na verdade, meus irmãos, a liderança de Neemias estaria arruinada. Eles teriam encontrado então uma brecha, um flanco aberto na vida dele para sacar contra ele acusações que deveriam minar completamente a sua autoridade como governador de Jerusalém. O que é tremendo, irmãos, o que é maravilhoso, é que Neemias percebe que Semaías é um falso profeta. Sabe por quê? Olha o princípio que Neemias nos ensina. Neemias descobre que Semaías é um falso profeta porque ele está profetizando de forma contrária ao ensino da Bíblia. Neemias percebe que se Semaías está dando um conselho para ele que não está fundamentado nas Escrituras, é porque ele era um falso profeta. O conhecimento bíblico de Neemias o salvou das garras da falsa profecia. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o inimigo está propondo livrar Neemias da morte através da prática do pecado. Mas o pecado é pior do que a morte. A morte não separa o homem de Deus, mas o pecado separa. É melhor morrer como um mártir fiel do que viver como um apóstata. Neemias discerne isso. É melhor morrer como mártir do que viver como um apóstata. Terceiro lugar, o inimigo usa a religião para o lucro. Veja o verso 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Meus irmãos, já pensou que coisa grave que está acontecendo aqui? Semaías era um profeta. Mas num dado momento da vida dele, o dinheiro falou mais alto. Num dado momento da vida dele, ele se aliou ao inimigo por causa da proposta econômica. Houve um momento em que a consciência dele se rendeu, se capitulou à proposta financeira. Ele se deixa subornar pelo poder econômico.
Ele passa para o lado do inimigo por causa do dinheiro. Ele usa o sagrado para levar os outros à transgressão com o propósito de encher mais o seu bolso. Queridos irmãos, que coisa grave é quando as pessoas perdem o temor de Deus, negociam a consciência, negociam o seu ministério e transformam a religião numa fonte de lucro. Transformam o ministério num instrumento de vantagens pessoais, de lucro fácil. Semaías vendeu o seu ministério por dinheiro. Quarto lugar, o inimigo usa a falsa profecia para impressionar. Veja, por favor, o verso 10. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Vejam vocês que ele faz primeiro uma afirmação. Virão matar-te. Depois ele põe um tom de urgência, de gravidade, de pressa. Aliás, de noite virão matar-te. E agora ele oferece uma alternativa. Vamos ao templo, vamos à casa de Deus. Vamos ao meio do templo, vamos fechar as portas. Vejam vocês que o diabo é especialista na pressão, na intimidação. Parece que ele mostra o seguinte quadro: você não tem saída, você não tem alternativa. O tempo está se esgotando, você vai morrer. Aliás, não vai demorar, não vai ser essa noite, eles virão te matar. Você não tem escapatória. O único lugar seguro para você é dentro do templo, porque quando alguém estava dentro do templo não podia ser morto. Mas se Neemias fosse para o templo, ele transgrediria a palavra de Deus. Desta forma, queridos irmãos, Semaías, como profeta, deixa de ser boca de Deus para ser arauto de Satanás. Em vez de pregar a palavra, ele usa a palavra para ganhar dinheiro e enganar. Ele prostituiu o seu ministério, ele vendeu a sua consciência. Quinto lugar, o inimigo usa todas as armas para macular a honra dos filhos de Deus. Veja o verso 13. Aqui está o propósito, o projeto. A questão agora não é nem matar Neemias. O propósito é bem outro. Matar, eles atentaram de todas as outras formas. Olha o verso 13. Para isto subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar. Para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Certamente, se Neemias atendesse ao chamado desse falso profeta, eles iriam espalhar uma outra carta aberta. Está vendo o líder que vocês têm? Para poupar a sua vida, ele desobedece a palavra do Deus que ele diz que crê. A crença dele é incoerente, ele prega uma coisa e vive outra. Esse homem não é digno de confiança. Esse homem diz que confia em Deus, mas transgride a palavra de Deus. Eles minariam o nome de Neemias, a honra de Neemias, a liderança espiritual de Neemias. Eles destruiriam as bases do trabalho de Neemias, porque a vida de um líder é o caráter do líder. Destrua o caráter de um líder e acabou a liderança dele. Destrua o nome de um líder e acabou o ministério dele. E é exatamente isso que queriam fazer, destruir a honra de Neemias, o caráter de Neemias, a postura fiel e íntegra de Neemias. E sabe, queridos irmãos, o mesmo diabo que tenta levar você ao pecado, é o mesmo diabo que vai ter todo o prazer de espalhar a sua transgressão e o seu pecado. Vamos ao segundo ponto da nossa mensagem. Primeiro, o inimigo escondido atrás da religião. Vamos ver agora, em segundo lugar, o inimigo escondido atrás do poder econômico. Vamos olhar numa pequena volta, um pouquinho aí. O inimigo, primeiro ponto, o inimigo instala o seu quartel-general dentro do templo. Só voltando um pouquinho. O que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, irmãos, é um fato tão incrível. Tobias era um homem muito influente na época. E o que ele faz? Ele tenta se unir ao povo de Deus através de laços sanguíneos, de laços de casamento. Ele consegue misturar a família dele com a família sacerdotal de Jerusalém. Ele consegue botar o seu pé dentro do templo. Agora Tobias tem seus representantes, seus ouvidores dentro do templo.
De tal maneira que este homem agora consegue penetrar nas reuniões mais íntimas do povo de Deus. Ele consegue subornar profetas e sacerdotes dentro da casa de Deus. Lá no capítulo 13, você vai notar que quando Neemias, depois de 12 anos de ministério como governador de Jerusalém, precisa voltar ao seu posto de trabalho, no reinado de Artaxerxes, logo, imediatamente, conseguiram botar este terrível inimigo de Deus, Tobias, dentro da casa de Deus. Quando Neemias volta a Jerusalém, Tobias está instalado dentro da casa de Deus. Que coisa triste. Quando o inimigo começa a ir se locomovendo, se instalando, se estabelecendo dentro da própria casa de Deus. Seu quartel-general era dentro do templo. Mas agora eu chamo a sua atenção para o fato não apenas do casamento, mas também do suborno. Não apenas a ligação de Tobias com um quartel-general religioso estava dentro do templo, mas agora ele usa suborno, dinheiro, para comprar a consciência dos profetas e das profetisas, como esta aqui mencionada no versículo 14, a profetisa Noadia. Segundo ponto, o inimigo instala-se no centro nervoso do poder econômico. Versículos 17 a 19. Olha aí, por favor. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias iam para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos olhar como é que era essa postura dos nobres. Primeiramente, os nobres aqui eram os ricos,